Olá! Na aula de hoje você vai conhecer uma escultura que foi considerada o ideal de beleza perfeito, lá no período neoclássico. Ainda hoje é considerada uma das esculturas mais belas da antiguidade, a estética perfeita. Estamos falando do Apolo de Belvedere. Vem comigo conhecer essa história. A escultura ocupou um papel fundamental nas teorias de Winckelmann. Para ele, a escultura foi a expressão artística grega que conseguiu realizar fisicamente o ideal de beleza grego da forma mais perfeita. E nesse sentido, a escultura que conseguia expressar o ideal de beleza, o que era o belo, as proporções perfeitas, era o Apolo de Belvedere, que está exposto no Museu do Vaticano. Lá é uma cópia romana do século II d.C., feita em mármore, da original grega em bronze do século IV a.C. O artista que fez essa obra, Leócaris, participou nada mais, nada menos da decoração de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Voltar para o nosso Apolo de Belvedere. A escultura foi encontrada em Anzio no século XV, no período do Renascimento, e virou logo referência para muitos artistas. E isso continuou até chegar lá no período neoclássico, onde nós vimos que virou o modelo ideal de beleza grego, a escultura que representava o que era o belo. Tanto que teve algumas questões interessantes. Por exemplo, em um discurso do abade Henrique Gregório, que fazia parte da Revolução Francesa, na Convenção de 1794, ele vai dizer que se as tropas francesas conseguissem tirar da Itália, que não merecia essas obras, o Apolo de Belvedere e o Hércules Farnese, seria uma grande vitória. Bom, de fato isso aconteceu, porque quando a Itália foi dominada pelas tropas napoleônicas, muitas obras de arte foram retiradas da Itália e levadas para a França, incluindo o Apolo de Belvedere, que voltou para o Vaticano depois que o Napoleão caiu. E aí ela voltou para o local onde ela está até hoje, lá no Museu do Vaticano. Quem foi Apolo? Foi um dos principais deuses da mitologia grega, o mais importante, o mais significativo depois de Zeus. Inclusive ele era filho de Zeus com Leto e irmão gêmeo de Ártemis, a deusa da caça e da lua. O Apolo era o deus Sol. Ele também estava ligado às artes, à literatura, à música, à lira. E o Apolo era o deus da juventude, o deus que expressava toda a beleza da juventude. Inclusive ele era o mais belo de todos os deuses. É interessante a gente pensar na forma como o Apolo era representado normalmente, com o cabelo um pouco comprido. Por quê? Um dos rituais de passagem da juventude para a fase adulta lá no mundo grego era justamente o corte do cabelo. Então o Apolo ser representado com esse cabelinho mais comprido, assim na nuca, mostra essa eterna juventude dele. Bem, para a gente entender a nossa escultura do Apolo de Belvedere, precisamos entender como é que foi a concepção, ou seja, no momento que o Apolo foi concebido e que ele nasceu. Bem, Apolo então era filho de Zeus e Leto, só que acontece que Zeus era casado com Hera. E a Hera morria de ciúmes dessas traições dos Zeus e tentava se vingar de todas as formas. Quando a Hera ficou sabendo que a Leto estava grávida de Zeus, ela mandou perseguir essa mulher de todas as formas. Um dos monstros que perseguiu a Leto foi a serpente Piton. E a Leto fugia de um lado para o outro, não conseguia parar em lugar nenhum, uma coisa desesperadora, até que finalmente ela conseguiu achar abrigo na ilha de Delos, onde ela primeiro deu à luz a Ártemis e depois ela deu à luz a Apolo. E aí o Apolo, depois que nasceu,
decidiu se vingar dessa serpente monstruosa que tinha perseguido a mãe dele enquanto ela estava grávida. A serpente Piton ficava em um antigo santuário dedicado à Mãe Terra, a mãe que concebeu tudo, lá em Delfos, no Monte Parnasso. O Apolo vai até lá. Em uma das versões do mito, ele mata a serpente Piton justamente com o seu arco e flecha. Esse local, onde existia a Piton e o santuário da Mãe Terra, virou o principal local de culto a Apolo, onde ficava o famoso oráculo com aquela frase: conhece-te a ti mesmo. Esse oráculo, esse local onde você podia descobrir o que iria acontecer na sua vida futura, era muito visitado, não só pelos gregos, mas muitas pessoas iam até lá e depois até agradeciam, colocavam esculturas, faziam monumentos para agradecer tudo aquilo que o oráculo tinha entregado de informações. E hoje a gente tem lá em Delfos um grande sítio arqueológico maravilhoso, que era o Santuário de Apolo, onde aconteceu esse evento com a Piton. E a nossa escultura lá do Museu do Vaticano mostra exatamente o momento que o Apolo matou a Piton com o seu arco e sua flecha. A musculatura dele ainda está tensa dessa ação que ele fez. Ele está nu, e assim a gente consegue ver com mais detalhes a musculatura, como a musculatura se comporta. Ele tem um manto, tem o porta-flechas e também as sandálias, mas o resto do corpo está nu. A escultura não foi encontrada totalmente completa, faltava a mão esquerda, um pedaço do braço direito, e foi restaurada lá no período do Renascimento. Bem, o Apolo de Belvedere, nós vimos que foi a escultura que estabeleceu o que é o ideal de beleza e o que é estética, o que é o belo. É uma escultura que com certeza merece ser vista.